Mas a parte que interessa para a gente aqui é que ela é fundadora, ela é cofundadora e CEO da empresa de DeFi mais conhecida, brasileira mais conhecida globalmente, que é a Pods. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. E aqui a gente fala de criptomoeda, blockchain, criptoeconomia em geral. E hoje a gente vai ter um papo muito legal com a Babi Baraldo, que, para vocês saberem um pouco sobre ela, ela é formada pela FGV, tem aí já uma passagem significativa por TradFi, já passou por instituições financeiras como Itaú BBA, Barclays, e ela vem trabalhando já em economia cripto, já com DeFi desde 2017, já passou por um monte de lugar, mas a parte que interessa para a gente aqui é que ela é fundadora, ela é cofundadora e CEO da empresa de DeFi mais conhecida, brasileira mais conhecida globalmente, que é a Pods. Então, faz bastante tempo que eu quero trazer ela aqui para conversar. Então, vamos direto para o assunto, fica até o final, que eu tenho certeza que vai valer o seu tempo. E aí, Babi, deixa eu já começar direto te mandando a pergunta que está desde que eu comecei a pensar em te chamar aqui. E até é interessante eu te contar de onde me veio a ideia de te chamar. Eu estava assistindo um treinamento feito lá pela Fenasbac, né, que foi o Lift, e eu vi a sua palestra explicando a diferença entre CeFi e DeFi, e eu achei fantástico. Eu sou professor e eu adorei a sua didática. Então, desde que eu vi aquela palestra que eu estou querendo te chamar para conversar com a gente. E eu queria que você começasse contando um pouco para a gente o que é a Pods. Quais são os produtos que vocês trabalham, o que vocês fazem lá? Claro. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Pods é uma startup em DeFi. Então, a gente começou em 2020. A gente já lançou vários produtos até hoje. E o produto que a gente tem hoje, a gente tem 2 produtos live hoje, que são os mais famosos, né? Então, um deles chama Pods Yield, e esse é um produto de investimento. Então, é um produto de one-click deposit. A pessoa pode vir e depositar ETH, e a gente vai criar ou fazer uma estratégia para ela render o ETH dela ali naquela vault, né? Ou naquela estratégia. E o outro produto que a gente tem é um produto relativamente novo, chama DeFiReturns.com. Essa é uma ferramenta mais assim de analytics para você conseguir observar qual foi o yield realizado em outras estratégias de DeFi no mercado todo, desde que elas nasceram. Então, isso é super interessante para você conseguir, de fato, ver o que aconteceu naquela estratégia ao longo do tempo, né? Hoje em dia, em DeFi, o pessoal está muito acostumado a olhar só para APY estimado, o que a gente acha que vai ser para o próximo ano. Mas o que a gente está conseguindo mostrar é o que de fato aconteceu com aquela ferramenta DeFiReturns.com. Então, está super interessante. Outras coisas que a gente já fez no passado que eu também acho que vale a pena comentar por exemplo, a gente fez uma tokenizadora de opções. Então, a gente criou um contrato, um smart contract, que deixa qualquer pessoa criar uma opção europeia ou americana de qualquer ativo que seja um ERC20. Aí já entrando mais em tecnicalidades do Ethereum, né? E a gente também fez uma outra coisa que chama um Options AMM, então Options Automated Market Maker. Esse, honestamente, foi o projeto mais difícil de toda a minha vida, foi bem interessante de fazer, mas basicamente é como se fosse um Uniswap, só que para opções, né, o derivativo opções. Então ele tinha já junto desse AMM um precificador de opções. Então a todo momento, todas as opções ali dentro tinham um preço, conforme o tempo passava, esse preço mudava e assim vai. Então foi super interessante fazer esse projeto, a gente adorou. Eu acho que é isso. Eu conheci o primeiro que você falou, né, o que trabalha com a volatilidade do Ethereum e tal, mas esse segundo é novidade para mim. Eu imagino que vocês devem pegar dados on-chain e aí vocês fazem essa análise dos dados. Isso, exatamente. A gente combina basicamente conhecimento de matemática para calcular os retornos e o conhecimento de ir até a blockchain, pescar esses dados, tratá-los para conseguir mostrar ele de uma forma human readable, né? E aí, gente, se você teve algum termo que a Babi usou aqui que vocês não conhecem, vai estar na descrição aqui a aula fantástica que ela deu sobre a diferença entre CeFi e DeFi. Então vai lá que todos esses termos que ela falou agora, se te deu uma sensação de eita, vai lá que você vai entender todos. Mas, Babi, então tem uma coisa que, desde que eu vi a Pods pela primeira vez, quando eu olhei, eu falei, tá, isso aqui parece muito a Yearn Finance, que inclusive é de um dos
OGs, né, os original gangster lá, não só de DeFi, como de blockchain de forma geral, né? Vocês têm realmente uma semelhança? Vocês se inspiraram na Yearn Finance? Ou o produto é diferente, a lógica é diferente? Olha, eu acho que, claro, a Yearn é uma inspiração, com certeza, mas o produto é sim um pouco diferente. E a gente pode pensar aqui na funcionalidade que a Yearn está trazendo e a funcionalidade que a gente traz. Então, a Yearn nasceu lá atrás, na época do DeFi Summer, em 2020, mais ou menos julho, junho de 2020, ou talvez até um pouco depois. E eles nasceram com um objetivo super claro de, todas as, sei lá, o Compound, não sei, o Aave, mais alguns estão dando Liquidity Mining Rewards. Então, ou seja, eles estão distribuindo tokens do protocolo para quem usa, né? E então o Yearn chegou e falou, olha, eu vou automatizar a coleta desses rewards e vou vender esses rewards no mercado e vou reinvestir para você. Então ele chegou para fazer uma coisa assim bem operacional dentro de uma estratégia. Coletar os rewards, vender no mercado e reinvestir. Coletar, vender e reinvestir. Tanto que hoje em dia, se você olha para o Yearn, para a utilização do Yearn, ela caiu bastante depois que os liquidity mining incentivos começaram a diminuir. Durante o bear market não é comum incentivos como esse, né? Ainda mais porque o preço de todos os tokens está para baixo e tudo mais. Então, agora o uso do Yearn fica menos evidente, fica menos óbvio. E no nosso caso, a nossa estratégia é bem diferente, né? Ela não faz nada disso, ela não mexe com rewards, ela não operacionaliza essa coleta de rewards. Ao contrário, ela faz uma estratégia de opções. Então, por esse lado, você poderia até pensar que ela é parecida, porque ela está operacionalizando uma estratégia em opções que seria difícil para um usuário fazer na mão, né? Se ele tivesse que fazer isso sozinho, toda semana, putz, um negócio meio chato. Então, a gente consegue oferecer isso para o cliente e o cliente faz um clique só. Então, acho que você conseguiria resumir a gente é parecido só no fato de que os dois são one click deposit. Mas o que cada um faz lá dentro é bem diferente. Que seria essa lógica de Money Legos, né? A Yearn trabalha muito com isso, né? De pegar toda aquela sequência de 5, 6 ações e fazer meio que uma automatização, né? Então, o foco deles é muito mais essa coisa de tipo poupar trabalho, de vocês é uma estratégia mesmo, seria meio que essa a diferença. Legal. Isso, exatamente. Pô, legal. E, Babi, eu vi que vocês fizeram, acho que até mais de uma rodada, levantaram uma quantia legal, expressiva de grana, assim, né? E aí queria que você contasse um pouco desse processo, de como foi levantar isso, e também como vocês foram para uma frente global, né? Ser brasileiro influenciou de alguma maneira o business ter nascido com founders brasileiros? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu acho que é interessante essa pergunta. Acho que, primeiro, eu vou dar um passo para trás para explicar isso, para contar essa história, né? Que eu trabalhei com os meus co-founders por acho mais ou menos 1 ano e meio antes da gente fundar a Pods. A gente trabalhou junto numa empresa que estava fazendo tools de desenvolvimento em Ethereum e eles tinham me contratado na época para abrir um escritório em São Paulo, um escritório de desenvolvimento em Ethereum. Então eu contratei os desenvolvedores, inclusive o Rob e o Gui foi aí que a gente se conheceu. Os dois são desenvolvedores, Solidity, enfim, muito bons. E aí o que aconteceu, né? Ali a gente já estava trabalhando junto nisso, a gente era do time de pesquisa e desenvolvimento de um protocolo de DeFi que a empresa resolveu mudar de caminho, né? Ao invés de fazer tools de desenvolvimento, ele resolveu fazer DeFi quando o DeFi tinha acabado de surgir, assim, não tinha nem a nomenclatura ainda. Foram super mega visionários naquele momento. E aí, o que aconteceu? Eu, Rob e o Gui, os co-founders, a gente se apaixonou por DeFi, a gente estava super mergulhado no negócio, e a gente começou a fazer side projects. Até, às vezes, algumas outras pessoas participavam dos side projects com a gente. E, assim, a gente tinha plena noção de que se a gente precisasse captar no Brasil para fazer um projeto desse, a gente estava ferrado naquele momento. Aquilo era 2019. Então, em 2019, quem estava falando sobre DeFi, e a gente já sabia que o mercado de venture no Brasil para cripto era super hostil. Porque o meu co-founder tinha tentado captar um tempo atrás para uma empresa de cripto que ele tinha sido co-founder também, e tinha sido super tenso. Enfim, então a gente sabia que se a gente fosse captar, seria alguma coisa complexa e a gente deveria ter algum tipo de conexão com o mercado externo, né? Então, o que aconteceu foi, a gente acabou indo para um hackathon, e aí eu falo isso porque eu acho que realmente eventos podem mudar a vida das pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo, você acha que está considerando ir num evento ou não,
reconsidere, porque eu acho que vale muito a pena. O evento IF Denver 2020 pra gente mudou a nossa vida. A gente foi, apresentou, a gente foi com sangue no olho, assim, tipo, não, a gente vai conseguir levar nosso trabalho para frente e apresentar nosso trabalho para muitas pessoas do mercado. Naquela época, foi o maior evento de DeFi do mundo, todo mundo estava lá. E aí, a gente, de fato, conseguiu ser um dos finalistas. Eu não me lembro de outro grupo brasileiro que estava lá, não tô lembrada agora, talvez até tinha, mas eu não tô lembrada. A gente apresentou lá na frente no palco, 3.000 pessoas, Vitalik no palco, enfim, todo mundo. E aí a gente desceu do palco depois dessa apresentação e imediatamente vários investidores grudaram assim na gente, perguntando: vocês já estão captando, não sei o quê. E a gente ficou tipo, nossa, como assim? Jamais estava esperando isso, né? Essa reação. E aí a gente percebeu que, na verdade, tinha, assim, bastante interesse dos investidores que estavam olhando já para cripto e para DeFi, comecinho de DeFi, antes do DeFi Summer, para esse tipo de projeto. E a gente começou, então, a trilhar nosso caminho por aí. Mas, basicamente, a nossa história de captação começou no IF Denver. Foi ali que a gente fez nossos primeiros contatos. Foi por causa do IF Denver que a gente conheceu o Stani. O Stani entrou em contato com a gente, ele viu a gente no vídeo, achou o máximo, acabou, no final dos contos, apresentando a gente para o nosso primeiro investidor. Então, realmente ter ido naquele evento e dar o nosso sangue ali, praticamente, naqueles 2 dias, valeu muito a pena. Então, a gente acabou fazendo uma rodada, começou a fazer uma rodada em maio, acabou a rodada ali em junho, mais ou menos julho. Ali a gente captou $800 mil, a maioria não, todos os investidores que a gente captou eram investidores de fora do Brasil. A gente até naquele momento tentou falar com alguns investidores do Brasil, mas era o que a gente temia mesmo. Chegava para conversar e eles ainda estavam tentando entender por que blockchain. Não era por que DeFi ou como que o seu protocolo é mais interessante do que outros, ou por que isso vai ser mais legal do que o mercado de TradFi, era o que é blockchain e tudo mais. Então eu acho que a gente encontrou muito, muito mais apoio e suporte de investidores que estavam olhando para isso há mais tempo, né? E aí depois a gente fez uma outra captação, como você falou, em dezembro de 2021, onde a gente já captou mais ou menos 5,6 milhões de dólares. Ali a gente teve alguns investidores brasileiros que estavam começando a olhar para cripto e para DeFi, e a gente ficou bem feliz de recebê-los na rodada, com certeza. Que legal, Babi. E aí, para perguntar, claro, dentro do compliance e tal, a destinação desse capital, ela tem a ver com os custos de tecnologia? Ele é mais para colocar como TVL? Só dentro do que você puder dar uma Lógico. Não, lógico. A gente, na verdade, é super conservador com os nossos gastos. Então, a gente tem um burn bem baixo do ponto de vista de time, gastos com legal, gastos na verdade, com segurança não, porque segurança é a coisa mais cara que tem. Inclusive, talvez seja o nosso maior gasto. É segurança dos smart contracts. Então, por exemplo, um audit pode chegar a custar $200 mil, o que é um super budget. Um audit para um código de um smart contract. Então, a gente precisa de uma margem aí, quando a gente está falando de construir smart contracts, né? Não é só o time. Tem também essa outra parte, super importante. Eu acho que uma coisa interessante dessa, você estava falando isso, eu lembro que a empresa que eu sou business advisor de uma empresa de cripto também, e eles falam a mesma coisa, que talvez que a auditoria seja uma das coisas mais caras, eles usaram a CertiK, mas uma das coisas, reforçando o que você falou, eles também começaram num hackathon da Ethereum, eu acho que foi o de Denver também, não tenho certeza, e o time da empresa que eu comecei, inclusive, pegou o hackathon na época que estava no meio da pandemia, quando estava 100% online, então eles nem foram para lá. Então, realmente, você participar de hackathon, então, parece que é um ponto de virada para projetos de cripto, né? E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, uma das coisas que eu acho interessantíssima de quem veio de Web 2 e agora está entrando em Web 3, né, diferente de quem é nativo, é que eu nunca vi nenhum mercado no Brasil onde as pessoas empreendem para o mundo. É sempre assim, o cara de um estado, ele empreende para o estado dele, a mulher é brasileira, ela empreende uma empresa para o Brasil, e é a primeira vez que eu vejo um mercado onde todo mundo que eu vejo empreendendo, empreende para o mundo, é o mercado cripto. Você tem alguma, assim, eu quero te botar um pacote de perguntas aí, né? Por que você acredita que o mercado cripto é tão diferente nesse sentido? E a outra coisa é sobre os times da Podius. Quer dizer, já que vocês são uma empresa global,
Como é que é isso? Vocês têm um escritório? Vocês trabalham remoto? Vocês têm funcionários de fora do Brasil? Quantos são brasileiros? Quantos são gringos? Dá uma passada para a gente Lógico. geral aí sobre esse empreender em cripto. Lógico. Não, beleza. Eu acho que cripto é um mercado bem único, no sentido de que você não tem tanto essa questão do cadastro, da língua, tudo acontece em inglês. Por exemplo, o nosso app, ele não pede nenhum tipo de cadastro, você entra e deposita usando o seu MetaMask. Então, a gente acaba tendo uma tendência muito grande em servir o mercado de DeFi users, que é um mercado global. A gente não sabe exatamente onde eles estão. Então, tem bastante gente da Ásia, tem bastante gente aqui das Américas, tem bastante gente da Europa, mas não necessariamente você sabe o endereço deles. E isso eles querem que seja assim. As pessoas em cripto meio que demandam essa privacidade. E é uma privacidade meio mais ou menos, né? Porque afinal de contas a gente poderia tentar seguir e entender o que cada um fez, mas não necessariamente consegue ligar isso a um nome, né? A uma pessoa, de fato. Você consegue ver o que essa pessoa fez on-chain. Então, assim, eu acho que em DeFi, a natureza dos protocolos faz com que ele que ele não tenha fronteiras. Então, por isso, não faz sentido, às vezes pode parecer que não faz tanto sentido você começar um produto local, a não ser que você queira conectar esse produto com a moeda fiat local. Aí sim. Um on-ramp de Pix, né, por exemplo. Né? Exatamente. Mas se você já está, uma vez que o usuário já está em ETH, não importa de onde ele vem. Entendeu? Um ETH de um país é igual a um ETH de outro país, não importa. Tá no Ethereum, ele não tem nenhuma fronteira ali. Que é o objetivo de blockchain e cripto, né? Exato. Mas é muito legal isso como estímulo para quem está ouvindo a gente aqui, pensa em empreender no mundo cripto, que é uma das oportunidades mais incríveis que você tem de realmente começar uma empresa global, né? E que é uma coisa que a gente não tem a mentalidade no Brasil, né? Isso, exatamente. E isso vem com várias questões junto, né? Então, uma das questões é inglês. Tudo se roda em inglês. Tudo que se escreve, tudo que se fala, todas as anotações, todas as reuniões, todos os calls, maioria de tudo, a não ser que seu time tenha uma grande parte que seja da mesma, que falem a mesma língua e que eles estejam fazendo uma reunião entre eles, tudo bem, eles até podem falar uma determinada língua, mas se eles forem passar isso para alguém, aí já tem que falar inglês. Então, às vezes eu sinto alguma resistência disso até, de alguns brasileiros que talvez não tenham tanta facilidade para falar o idioma, mas é extremamente importante nesse mercado, porque tudo acontece. E sobre os times remotos de vocês, como é que funciona isso? Aquela porcentagem, como é que tá? Como é que vocês trabalham com isso? Lógico, a gente, na verdade, nasceu praticamente dentro da pandemia, né? Então, quando tinha acabado de começar a pandemia. Então, a gente teve lockdown em março e a Pods nasceu oficialmente 27 de maio. Então, a gente estava já dentro da pandemia. Eu acho que naquela época a gente tinha mais gente, teve até um momento que tinha mais gringos no nosso time, então a gente acabou tendo ali uma mistura boa entre brasileiros e não brasileiros. A gente nunca chegou no time até um momento onde só tinha brasileiro, em nenhum momento da vida da Pods, desde que a gente incorporou praticamente. Então, todas as nossas comunicações, tudo que a gente tem foi em inglês desde o começo. E que eu acho que é ótimo, é uma sorte, porque contratar internacionalmente nesse mercado é extremamente importante, o trabalho remoto. Simplesmente ele existe, ele está lá, ele vai existir desse jeito, vai continuar sendo assim. O que a gente tem feito agora, depois que a pandemia acabou, é uma coisa mais híbrida, né? Então, hoje em dia a gente tem só uma pessoa que é um gringo, um americano, no nosso time, e o restante são brasileiros, mas que cada um está num lugar, cada um está num país, às vezes cada um numa cidade diferente. Então, o que a gente tem feito a gente se encontra, né, por Zoom todos os dias, para fazer uma coisa que a gente chama de daily, a gente se fala todos os dias, e aí a gente também se encontra eventualmente in person, né? A gente faz eventos, ou a gente vai num evento, todo mundo junto, a gente se encontra, faz um off-site, ou a gente vai trabalhar junto do escritório que a gente alugou em São Paulo. Então, a gente tem ali um lugar em São Paulo onde a gente pode ir se encontrar, mas não é que a gente vai lá sempre. A gente vai para lá mais
quando a gente combina de se encontrar lá. Cara, e aí, emendando ainda nesse tópico, porque eu venho de empreendedorismo em sequência já, né? Eu sou apaixonado pelo tema. Cara, se é difícil contratar num país só, na sua língua, onde você conhece gente, indica. Imagina assim, num mercado onde quase não tem profissionais, como é que é? Como é que se contrata gente no mundo inteiro? É difícil, é muito difícil. E assim, para quem está trabalhando em DeFi, igual a gente está fazendo, a gente não tem alternativa. Todas as pessoas que trabalham nessa indústria, nesse setor, já eram meio nômades antes da pandemia e depois da pandemia, então ficaram cada vez mais nômades. Então, a nossa questão em contratação é a gente tenta seguir um processo que é bem pautado em recomendações também de pessoas que já trabalharam com essas pessoas antes e, enfim, tentar, às vezes, se possível, convidar essa pessoa, esse candidato, para vir trabalhar com a gente por um tempo, talvez fazer um projeto com um escopo definido, e aí a gente já trabalha com essa pessoa aprende a trabalhar com a gente, vê se tem um fit, se faz sentido, e aí, conforme as coisas forem indo, a gente acaba mais pra frente fazendo uma oferta. Mas, enfim, eu acho que contratação é difícil, né, in person, na mesma cidade e remotamente. Vai continuar sendo difícil, acho que é isso. É um dos desafios, né, Babi, que vem com as escolhas do business também. E até eu queria te perguntar um pouco sobre as escolhas do business, até para entender isso um pouquinho melhor, que é o seguinte, né? Cara, você contou um pouquinho sobre o It Denver, que foi importante, contou sobre as rodadas de investimento, tá contando a gente agora sobre time remoto e idioma, mas o que em particular te atraiu para o mercado cripto? E ainda assim, dentro de cripto, por que DeFi? Assim, o que te brilhou os olhos? Lógico. Não, essa é uma ótima pergunta, porque tem muito a ver com a minha história, na verdade, né? Então, eu, né, saí do interior de São Paulo, fui fazer GV, achando que o que eu mais queria trabalhar era, tipo, na trading de um super banco, num super hedge fund, trabalhando com produtos financeiros, fazendo em estratégias, investindo e tal. Esse era o sonho da minha vida quando eu estava na faculdade, né? Eu cheguei lá, fiz isso, vi como é que funcionava de perto o mercado financeiro. E uma das coisas que eu observei em todos os lugares que eu passei no mercado tradicional é que todos eles trabalhavam em sistemas muito arcaicos. Então, assim, parecia que tudo tinha sido feito nos anos 60, ninguém tinha visão sobre o projeto inteiro, ninguém tinha visão sobre o sistema inteiro, não se podia falar sobre tentar fazer um sistema novo, uma coisa diferente. Então, aquilo me incomodou muito no mercado tradicional e naquele momento, em 2017, eu estava pensando, gente, a gente já tem tecnologia hoje para fazer coisas que substituiria muita gente aqui, inclusive talvez até eu. E provavelmente, se eu escolher a carreira de continuar trabalhando aqui, eu vou me especializar em uma coisa que daqui 5 anos, menos até, não vai mais existir. Vai ter um bot, um sistema que vai poder fazer isso muito melhor que eu, não vai ter um fator de erro humano que eu sempre errava, cada coisa que eu fazia, porque a gente fazia muita coisa manual. E é normal, essas coisas acontecem. Então, eu saí do banco quando eu percebi isso, falei, não, eu vou então trabalhar com tecnologia, porque eu acho que é lá que a mudança, é de lá que vai vir a mudança. Mas eu não tinha a menor ideia sobre nada em tecnologia. Então eu só fui, me aventurei, e aí eu tive muita sorte. Porque no meu primeiro dia fora do banco, eu conheci os desenvolvedores da empresa onde eu fui trabalhar e eles vieram me contar sobre cripto. Vieram me falar de blockchain, de Bitcoin, de Ethereum, no meu primeiro dia fora. E aí então eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E comecei a olhar. Então, naquele primeiro momento, eu até comecei a olhar mais por um ponto de vista de trading, de fazer ali, né, diferentes estratégias com aquilo, achei interessante. E depois eu já comecei a estudar mais a tecnologia em si. E eu falei, putz, isso é muito legal. Aí não parei mais de mexer com blockchain ou estudar ou trabalhar com isso de alguma forma, desde a primeira vez que eu escutei falar sobre isso, em 2017. Então, quando eu vi o primeiro protocolo de DeFi, entendi o que ele era, para mim era o que eu estava procurando quando eu saí do banco, entendeu? É o que eu queria fazer desde o começo. Eu falei, não, é isso, não tem outra coisa no mundo que eu quero fazer mais do que isso. E conseguir oferecer produtos financeiros que vão ser 100 vezes melhores do que os produtos que a gente tem hoje no mercado tradicional. Então, foi por isso que eu quando encontrei DeFi, não consegui sair mais. Que legal, que bacana. E é legal você falando, né? Porque uma das coisas que a gente escuta muito, estando aí nesse mercado cripto,
é de ter poucas mulheres, né? A gente, inclusive, até gravou um episódio aqui do Conto do Cripto, trouxe mulheres aqui para falar sobre exatamente essa escassez, né? E aí, você concorda que é isso mesmo? Você acha que, de alguma maneira, isso também te influencia como desafio? Como que você vê essa questão da... Então, não, lógico, assim, eu vim do banco, né? No banco, nas áreas que eu tava, também tinha pouca mulher. Tipo assim, eu tava numa área que tinha 50 pessoas, 3 mulheres. Então, eu tô meio que, eu acho que eu talvez esteja acostumada com isso também na minha família. A gente é em 4 primos, eu sou a única menina, né, do lado da minha mãe. Então, acho que talvez eu esteja um pouco acostumada com essa situação onde tem muitos, meninos e poucas meninas. Então, não me incomoda, isso não é uma coisa que me incomoda muito, não é uma coisa que eu falo, não, eu quero mudar essa situação, porque eu acho que isso vem de cada pessoa, assim, acho que vem da vontade de cada um. Não tem como eu chegar para alguém, uma amiga minha, e falar, ó, não, você tem que vir trabalhar com isso, porque isso é muito, muito, muito legal e você vai gostar. Não, ela vai seguir o coração dela, vai fazer o que ela acha legal. Eu quero que venha para cá pessoas que amam esse tipo de solução, que querem trabalhar com isso porque o coração fala mais alto ali, que é o que aconteceu comigo. Então, quem vier para esse mercado por causa desse motivo, né? Putz, eu quero vir trabalhar nisso porque eu acho isso animal. Vai vir e vai ficar. Porque o mercado de cripto é muito tenso, é muito difícil. Tipo, não é só difícil pela volatilidade dos ativos, vai e vem, mas é difícil porque acontece 1 milhão de hacks, porque as pessoas estão. A maioria das pessoas tem muita gente remota, então tem muita gente que passa por problemas de solidão. Todo mundo é meio gringo, então não tem uma cultura meio que única. Você começa sei lá, a entender como que a comunidade funciona e tem que se aproximar disso, não necessariamente isso é muito o que você gosta. Então, assim, é uma coisa muito única. Então, a pessoa tem que vir, querer ficar porque quer mesmo, e não porque acha que precisa, ou porque alguém precisa dela aqui. Mas Enfim, olha, é interessante você estar falando isso porque eu acho que assim, todos os momentos de transformação muito grande, por exemplo, eu e o que não pegamos o início da internet, né? A lógica era muito parecida que você não sabe onde pisa. é. Tá tudo aberto. Por um outro lado, ninguém sabe como fazer, o que fazer, como resolver. Então tem um lado muito legal desse desafio, mas também é desesperador, né? É muito, com certeza. Então, assim, eu não acho que isso foi um problema para mim, eu ser mulher founder em DeFi. Talvez tenha sido até positivo, porque como eu era uma das únicas mulheres falando, então eu era lembrada mais vezes. Legal. E pode não ser verdade para outras pessoas apresentando. Então acho que, assim, ser diferente é positivo, gente. Olha, eu que assisti sua aula, eu não acho que eu lembrei de você porque você era mulher, eu lembrei de você porque eu achei você realmente muito foda. Obrigada. Então, não teve nada a ver com isso. Mas, bom, deixa eu aproveitar então que a gente está chegando perto do final aqui já. E eu queria te perguntar um pouco assim, tá? A gente, inclusive falando, você falou dessa dificuldade toda, né? A gente está passando por um bear market agora. E DeFi é assim, você tem quem compra cripto, né? Você tem quem compra NFT, e aí lá na pontinha você tem quem tem a capacidade técnica e a coragem de fazer DeFi. Como é que está sendo esse momento bear market pós-FTX? Como é que isso está impactando vocês? E eu também queria que, além de você falar isso, falasse um pouco da questão de Product Market Fit. Porque eu acho que dentro de cripto hoje esse é o desafio extremo, né? Com certeza. Eu acho que o bear market impacta projetos de DeFi de múltiplas formas. Especialmente quando a gente fala de DeFi nos projetos parecidos com o nosso, do Pods Yield, que estão oferecendo ali uma estratégia de investimento, né? Produtos de investimento. Então, normalmente produtos de investimento são muito dependentes do mercado atual, das condições atuais. Então, nem só pensando no bear market que está acontecendo em cripto agora, mas também pensando na situação macro global. US Treasury estão assim no máximo que elas já estiveram desde não sei quando. Então, isso faz com que grande parte do dinheiro, do volume, do valor que estava sendo investido em DeFi ali atrás, quando não tinha esse volume de juros dos Estados Unidos, tenha saído de DeFi e tenha ido para US Treasuries. E a gente escuta muito isso, né? Não só dos nossos clientes, mas também de outros protocolos de DeFi. Então, o volume em DeFi diminuiu bastante por questões macro
não só questões bear market. Aí vem também o bear market em si. Então, o bear market, quem fica, né? Fica quem trabalha aqui, quem já está acompanhando isso há muito tempo, quem acredita muito nisso, mas não vem tanta gente nova. Não tem tanta gente nova procurando esse tipo de coisa. Então, isso faz com que menos gente nova entre. Então, aí já fica também um pouco mais difícil. Então, com certeza, os produtos de DeFi que oferecem yield estão passando por um momento aí bem desafiador. Não só o Pods Yield, mas outros, especialmente quando a gente pensa em PMF, né? Product Market Fit. Então, quando a gente fala de Product Market Fit, em DeFi, isso é super interessante, porque não necessariamente protocolos que durante o bull market passado tiveram muito TVL ou tiveram muito uso, significa que eles têm Product Market Fit. Porque em DeFi é muito comum você conseguir fazer, por exemplo, distribuição de rewards ou de recompensas com o seu próprio token, e as pessoas vêm até o seu protocolo e acabam fazendo uma coisa que a gente chama de farm, né? Eles fazem ali um farm do seu token, depois eles vão embora. Então, o que isso significa, né? Significa que um protocolo criou um produto, colocou um token em cima, mas que não necessariamente Só funciona porque tem um incentivo, ele não funciona porque Isso. ele é bom, né? Isso, exatamente. Você está comprando o uso. Isso, exatamente. E isso é uma coisa muito sutil, assim, e às vezes um pouco perigosa, porque o token pode ser muito bom, pode ser muito poderoso, pode ajudar muito. Um caso é a Lido. Lido conseguiu usar o token e o incentivo super bem, e eles têm PMF no produto deles. Então, ali um exemplo da Lido a Lido oferece staking de um jeito extremamente simples. Então, ao invés de você rodar o seu nó em casa, 32 ETH, ter que subir um validador, não sei o que, fazer tudo isso super difícil, tecnicamente difícil, que não é qualquer um que faz. Você vai lá na Lido, um clique, pronto, já fez o seu stake, tá feito, tá tudo certo. Então, isso já é uma super vantagem, é um PMF claríssimo. E eles usaram também incentivos para aumentar, por exemplo, a liquidez do mercado secundário dos tokens dele, fazendo incentivos na pool do Curve. Super interessante o caso. Aave, também é interessante observar, também mostra um PMF interessante. Você consegue fazer alavancagem com vários tokens diferentes. Super interessante o PMF, claríssimo também. Então, assim, eu acho que com certeza vários protocolos de DeFi estão hoje, nesse momento, procurando o PMF. A gente, inclusive, está sempre se questionando qual seria o próximo produto que a gente pode criar e fazer de uma forma que não seja talvez tão dependente do mercado de macro, né, ou o mercado de bear market, bull market, e que a gente ofereça uma solução usando o DeFi, porque afinal de contas a gente está nesse mercado, a gente faz isso, respira isso. E PMF é o que mais importa nesse momento, assim. Isso é óbvio, a gente está estudando bastante. Uma coisa que eu tenho observado muito, inclusive eu que já faço, eu sou business advisor de uma empresa de NFT e tal, é isso, assim, é muito conhecido que a coisa que mais mata startups não é a qualidade do time, é timing. Inclusive, às vezes, produtos fantásticos que teriam PMF um ano para frente morrem porque às vezes surgiram muito cedo, né? E é muito difícil saber isso no mercado de cripto ainda, né? Esse timing de o mercado... O produto é útil, ele é necessário, mas será que agora é a hora, né, de botar ele no mercado? E isso eu acho que é a maior dificuldade atual, né, do mercado de cripto. Também, com certeza também. Acontece muito isso em blockchain, né? Resolver uma solução ou ter uma solução muito boa para um produto que a gente acha que vai acontecer daqui a pouco. Isso é uma coisa bem comum, assim, na verdade. Inclusive, acho que a gente chegou a fazer isso, né? Acho que lá atrás, com o Options AMM, a gente fez uma solução, assim, muito, muito boa, muito interessante para um mercado que a gente achava que ia estar ali. Não necessariamente aquele mercado estava ali e não necessariamente aquela ia acabar sendo a solução que atenderia melhor aquele mercado no momento que ele tivesse. Então, acho que Legal. isso é normal, assim, acontece. E aí, eu sempre gosto de encerrar o programa numa pergunta olhando para frente, para a gente terminar, né? Já que a gente está num momento tenso de mercado, para a gente terminar com algo. Quando você olha para frente, o que você enxerga para o cenário de DeFi, né? O que é o espaço que o cenário de DeFi, que DeFi vai ocupar, e como que vai ser essa relação de TradFi e DeFi? Essa é a minha última pergunta aqui, que eu deixo essa bomba na sua mão para você resolver. Não, com certeza.
Assim, eu acho que não tem volta, tá? Eu acho que o mercado financeiro vai mudar. Isso, DeFi chegou para ficar e a gente está num ticket de one way. Não tem volta do que a gente está construindo. Agora, como ele vai acontecer, muita coisa pode ser diferente, né? Hoje em dia, como ele é, no Ethereum, por exemplo, ou em EVM Comparable, totalmente aberto, super transparente, eu não acho que é viável que isso seja assim, tipo assim, para o mundo inteiro, para todas as instituições do mundo, para todas as pessoas. Então, eu acho que existe um blocker importantíssimo na adoção de DeFi, que é o blocker simplesmente da transparência. A transparência que a gente tem hoje é praticamente inutilizável para muitas situações. Então, a gente precisa resolver isso primeiro, né? Enfim, tem várias soluções tentando resolver essa situação. Agora, uma outra coisa interessante são outros bancos centrais, além do Brasil, fazendo sua própria CBDC, tentando maneiras assim de se conectar e usando formas de money legals e tal, EVM compatible, e networks e tudo mais. Então, eu acho que isso é interessantíssimo, isso me demonstra que os bancos centrais estão observando que o mercado financeiro tem que evoluir e vai evoluir para um caminho de composabilidade, para um caminho de inovação, para um caminho de eficiência que não existe hoje e que não tem como existir se a gente simplesmente esperar que essas pessoas ou que essas instituições de hoje falem, não, beleza, montem aí uma coisa melhor, porque hoje em dia o que eles têm está funcionando muito bem para eles e tudo mais. Então, eu acho interessante observar esse movimento vindo do Banco Central e brasileiro e, enfim, de alguns outros também, trazendo para dentro de casa a inovação, trazendo a composabilidade, abrindo a porta e falando, não, daqui a gente vai conseguir fazer um mercado financeiro 100 vezes mais eficiente do que o que existe hoje. Cara, bom, Gabi, a primeira coisa eu quero te agradecer demais a sua participação. Eu já quero deixar um convite óbvio para você voltar, porque a gente explorou pouco você, a gente falou hoje de empreendedorismo, mas eu quero explorar você sobre DeFi, né? Então, já quero marcar outro. Então, se você está aqui com a gente até agora, assina o canal, porque espero tenha um outro vídeo com a Babi aqui, destrinchando o DeFi. Babi, de verdade, de coração, muito obrigado por ter dado tempo para a gente. E eu quero agradecer em especial você que está aqui assistindo com a gente até agora. Então, se você tem algum amigo que se interessa por esse mercado, está pensando em empreender nesse mercado, manda esse vídeo para ele. Curte aqui para dar aquele incentivo para a gente aqui no canal. E até o próximo vídeo do Contos do Cripto.